Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Literatura e Sociedade, o caso Lima Barreto. Eu sou Thales Moura, professor de literatura, e esse curso faz parte de uma iniciativa do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG, sob coordenação da professora Heloísa Pena, certo? Nesse primeiro momento, né, do nosso curso, eu vou estar apresentando para vocês a ementa e nós vamos discutir um pouquinho sobre vida e obra de Lima Barreto. São questões introdutórias e também de cunho mais burocrático, em que eu vou estar explicando os nossos critérios, tá? De avaliação, bem como também o nosso modelo aí de didática. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pois bem. As nossas dinâmicas de aula, pessoal, a gente vai trabalhar com videoaulas que serão postadas semanalmente em nosso canal no YouTube, certo? Preferencialmente essas aulas serão postadas nas terças-feiras, certo? Então, fiquem de olho no nosso canal, que elas vão estar disponíveis. Façam a inscrição, porque aí vocês vão receber também a notificação todas as vezes que essas videoaulas forem postadas, certo? Não tem um horário específico para postar, porque vocês vão perceber que esse professor que vos fala tem alguma dificuldade com questões eletrônicas, então, muitas das vezes, pode ser que eu tenha dificuldade com a edição do vídeo e a postagem, então, eu não posso dizer um horário exato em que eu vou postar, mas preferencialmente no horário da noite, né, a partir das 7, talvez, por questões também de trabalho e do meu doutorado. O material será disponibilizado aula a aula na nossa sala virtual do Google Classroom. Então, vocês já têm acesso a essa sala, certo? Eu estou conferindo mais uma vez a minha listinha dos alunos inscritos nesse curso, para verificar se está todo mundo lá direitinho, tá? A nossa participação para que haja a emissão do certificado será de 75% em comentários a serem postados em fóruns organizados dentro da nossa sala virtual, certo? Vocês vão verificar que eu vou criar aula a aula um fórum de discussão sobre o conteúdo apresentado, certo? Esses comentários críticos, eles têm de ser no mínimo de 8 linhas, tá? E esse comentário vai estar versando sobre uma questão discutida nessa sala de aula. Vocês podem linkar com algum conhecimento empírico, algum conhecimento acerca de textos lidos que conversem, né, com a discussão de sala de aula. Vocês podem linkar com discussões de filmes que também tenham a ver, ou outras leituras afins, certo? Os fóruns, eles ficarão ativos até o final do curso. Então, eu não tenho um tempo exato para vocês responderem, né, as questões nos fóruns. O que eu vou solicitar, no caso, seria mesmo essa participação de 75% até o final do nosso curso. Então, pegando a ementa aqui, relembrando, nós temos 4 módulos, e dentro desses 4 módulos, nós temos 2 aulas em cada um. Dito isso, nós temos, então, 8 aulas. O que eu vou pedir é que vocês façam comentários em pelo menos 6 dessas aulas, 6 desses fóruns que eu vou criar, para que vocês possam obter o certificado, certo? Tudo isso, pessoal, que eu estou falando com vocês, está no plano de trabalho, que também está linkado ali na página do apoio pedagógico, vocês podem conferir, e também vou estar deixando disponível a nossa sala de aula virtual, ok? O meu endereço de e-mail para contato, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar e-mail que eu respondo vocês com prontidão, é moura.tales@outlook.com, certo? Sobre a ementa, né, vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o objetivo desse curso e as pretensões dele, né, o que a gente pretende fazer ao longo aqui das nossas dinâmicas de aula.
o que eu pretendi aqui construir com vocês é um trabalho para poder se pensar a relação de literatura e sociedade está muito ligada à obra de Lima Barreto. Então, vou ler com vocês aqui. O objetivo do curso é trabalhar a literatura e o pensamento de Lima Barreto na Primeira República, a partir da relação da arte com a sociedade, articulando para isso os eixos literatura, história e memória cultural. Nascido em 1881 e falecido em 22, o escritor viveu e produziu no Brasil da Primeira República, que foi um período marcado por acontecimentos de grande relevância no curso da história, pessoal. Nós temos aí a comemoração do centenário de independência, nós temos a abolição da escravatura e o governo do segundo presidente do Brasil, que foi o Floriano Peixoto, que levaram, então, aí nesse período, a alcunha de Marechal de Ferro, frente às constantes rebeliões e à crise política que ele enfrentara para se manter no poder. Tá? Alfredo Bose, no seu livrinho A História Concisa da Literatura Brasileira, ele vai chamar a atenção para a duplicidade de planos, né, que é uma característica ali da obra barretiana, que seria, então, o narrativo e o crítico, certo? Essas duas questões, elas vão andar paralelas o tempo inteiro na obra de Lima Barreto, tá? Não só nas crônicas, nos textos jornalísticos, mas também nos seus romances, nos seus contos. Como um homem de seu tempo, Lima Barreto foi capaz de ver as contradições que atravessavam um ideal democrático da República, naquele iniciozinho, né, do Brasil República, e de forma contundente ele desenvolveu a sua escrita, né, de modo a criticar o pensamento, a cultura, a sociedade da época por uma estética rascante e de golpes duros, tá? Ele vai produzir crônicas, contos, diários e romances apoiado em experiências vividas no país que se modernizava, tá? Dialogando com as temáticas de classe, raça e gênero. Vamos pensar que nesse momento a obra de Lima Barreto está sendo precursora, porque ele já está pensando aqui nas questões relacionadas à classe e gênero, principalmente pensando no seu papel de escritor, né? Como escritor racializado, ele já pensa que a inserção da mulher no cenário político, na sociedade, certo? Então, vocês vão perceber que o Lima Barreto está adiante no tempo, né? E é um escritor que deve ser considerado na história, principalmente se pensarmos essa relação literatura e história, tá? Literatura, história, sociedade, tá? A obra barretiana, ela traz para a gente muita lucidez. Então, a partir da sua experiência também de internação em hospital psiquiátrico, ele problematizou ali a relação entre lucidez e loucura, né? Ele vai vivenciar na pele esses aspectos da exclusão em uma sociedade desigual, que vai se inscrever no âmbito da denúncia e da solidariedade. O Lima deseja ler, pessoal, a história a contrapelo, e aqui nós vamos pensar o conceito de história de Walter Benjamin, como é que ele pode dialogar com a obra barretiana, tá? Essa ideia de encarar, de visitar a história a partir do ponto de vista dos vencidos, tá? Então, levando em conta, né, o que a gente destacou aqui, só nessa breve consideração sobre esse curso, né, a gente vai fazer um breve panorama para destacar aí algumas questões da obra do pensamento de Lima Barreto e vamos buscar articular esse diálogo que vai se estabelecer entre literatura e sociedade. Esse curso é um curso mais rapidinho, menor do que o curso anterior que eu dei, mas se verificarmos que tiveram interesse, né, em conhecer mais sobre a obra do Lima Barreto, nós podemos pensar em uma segunda edição, talvez. Vamos ver como é que vai se dar o andamento aqui do nosso curso. Então, vamos seguindo aqui. Trouxe um cronograma aula a aula. No módulo 1, né, que se inicia agora, hoje, aí a gente tem a apresentação do curso, estou explicando para vocês a ementa, as formas de avaliação, as formas, o nosso modelo didático, tá? As aulas serão sempre
assíncronas, o que quer dizer que essas aulas serão gravadas e postadas no YouTube, então, desse modo, vocês podem assistir a qualquer momento, no momento que vocês estiverem mais tranquilos, não precisa ter pressa na resolução das atividades, é só se atentar em relação ao prazo inicial do curso e o prazo final, né, o término dele. Estou com a minha emendazinha aqui, e o início do curso hoje, dia 18/12, e ele vai finalizar dia 15/1, então é só se atentar para os prazos. No nosso módulo 1, vamos pensar Lima Barreto, vida e obra, tá? Obra e tempo. No módulo 2, vamos pensar a relação de Lima Barreto entre os modernos, as tensões e aproximações. Tem uma questão interessante que Lima Barreto está produzindo ali antes do modernismo, no pré-modernismo, ele não chega a experienciar, né, o movimento de 22, mas ele está ali produzindo coisas que já estão antecipando questões principais da vertente modernista. Ele conhece alguns dos integrantes do movimento modernista, e isso vai ser pontual na obra dele, e para poder pensar também como é que ele dialogava com essa estética, né? As tensões, as aproximações. No módulo 3, literatura como solidariedade e espelho, nós vamos pensar as questões raciais de classe, como é que isso vai aparecer na obra de Lima Barreto, como precursor, no momento em que a literatura não estava pensando muito nessas questões. Na aula 1, vamos pensar o Lima Barreto contra a República e o Conchavo, né, essa associações, esses apadrinhamentos, né, no âmbito público, a questão da história do ponto de vista dos vencidos, né, como é que Lima Barreto lê a história contra pelo e dialogar com esse conceito de história do Walter Benjamin. E nós vamos pensar no módulo 4, né, a parte da sensatez e da loucura, essas vivências de Lima Barreto, né, a partir das experiências que ele teve de internação no hospital psiquiátrico, e pensar também essa relação, né, das questões de classe naquele momento da Primeira República, como é que Lima Barreto dialogava a sua literatura, pensando ali, né, todas essas questões sociais que perpassavam aquele momento histórico, né, pensando também a questão da escravidão, que ainda era latente naquele momento, né, em que estávamos vivendo já, apoiados em bases do moderno, né, um país que se modernizava, mas ainda muito alicerçado em uma base social da escravidão. Então, como é que Lima Barreto vai falar sobre isso em sua obra, certo? A nossa dinâmica, então, inicial de apresentação do curso seria essa.